Bora lá, hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito sério, tá? A gente vai falar sobre a questão da violência no Brasil. E quais são as causas da violência, né? São muitas, são diversas e são complexas. E dentro dessas causas tem um agravante ali, né? Um detalhezinho que vem perpetuando as formas de violência, muitas das formas de violência no país. E cai invariavelmente esse tema nos concursos. A gente vai falar inclusive de um tema específico do SEBRASP que caiu um tempo desse para a Polícia Civil, tá? Então eram as formas de violência ou as causas da violência, na verdade, as causas da violência e o tráfico de drogas no Brasil. Agora nós estamos com uma polêmica, inclusive, na mídia, né? Hoje é dia 8 de junho de 2022 e no dia 6 saiu nos jornais aqui na cidade do Recife, no JC, né, no Jornal do Comércio, o desaparecimento de um jornalista inglês do The Guardian, o Dom Phillips, e do indigenista, né, que já foi o coordenador da FUNAI aqui no Brasil, o Bruno Pereira. Os dois estavam fazendo uma reportagem, né? Estavam fazendo umas pesquisas e umas entrevistas, quero dizer, com alguns líderes comunitários indígenas quando desapareceram no domingo passado. E antes do desaparecimento dos dois, né? Nós estamos agora na quarta-feira e eles desapareceram no domingo. Até agora não houve notícias na mídia sobre eles. Eles estão ainda desaparecidos. Só que pouco antes do desaparecimento deles, ainda na mesma semana, eles sofreram ameaças para não fazer as entrevistas. Esse conflito está acontecendo onde? Aqui no Brasil hoje? No Vale do Javari, na Amazônia, que é uma área de demarcação indígena cujos garimpos, né, clandestinos estão tomando a área e brigando para utilizar essa área. A FUNAI, já há muito tempo, com o Bruno Pereira na coordenação, até o ano de 2019, porque o Bruno foi exonerado do cargo de coordenador da FUNAI quando o nosso presidente Jair Bolsonaro entrou e liberou a concessão para novos garimpos explorarem a área. Então, as ameaças que o Bruno tem sofrido ao longo desses anos é para que ele não denuncie o que os garimpos estão fazendo na área, tá? Porque são garimpos ilegais. Daí, nós estamos ali naquela região, né, do Vale do Javari, que é fronteira, né, com o Peru e com a Bolívia, lá na pontinha da Amazônia, né, lá na pontinha. E essa área daí, né, que é uma reserva, está sendo, como é que eu posso dizer assim, alvo de disputa. O Vale do Javari é conhecido por aquela Rota dos Solimões, tá? Então ele fica ali muito próximo de fronteira, né, com Bolívia, com Peru, e é uma área utilizada para tráfico de armas, inclusive, e de drogas. Essa área é uma área de disputa e conflito de 3 facções criminosas. Então a gente tem ali o Comando Vermelho, né, a facção criminosa ali do Rio de Janeiro, o PCC, né, o primeiro comando da capital, facção de São Paulo, e tem também a Família do Norte, que é um bando que se formou ali nas cadeias do próprio estado, né, da Amazônia, e vem tomando conta daquela parte do tráfico na região. É exatamente nesse lugar específico que hoje nós estamos com a Polícia Federal, o Ministério Público e os órgãos de direitos humanos para tentar dar conta e entender o que está acontecendo com o jornalista e com o líder indigenista que estão desaparecidos. Então,
Para a gente ter uma ideia, né, de como essa questão é séria aqui no Brasil, a gente está falando de uma área, né, de um espaço geográfico que possibilita não apenas o garimpo ilegal, porque é uma área indígena, então a gente sabe que tem minérios, né, que é a fonte de disputa aí do mercado por anos aqui no Brasil e no mundo todo, né? A América Latina inteira foi dizimada pelos europeus na época da colonização, justamente por causa dos minérios da terra, tá? Então a gente tem esse conflito específico, a gente tem uma área que geopoliticamente é disputada porque é uma rota, tá? É uma rota para escoação de armas. E a gente tem também 3 facções que brigam por um espaço. E a gente tem uma polícia, né? A gente tem um Ministério Público, a gente tem sucessivos governos que não dão conta do tráfico. E aí aqui na proposta que a gente tá vendo, né? O tema, ele mostra pra gente quais são as causas da violência, ele chama a nossa atenção para as causas da violência. Então vamos parar para pensar o que é que está acontecendo, né? Porque, claro, também a gente não pode delegar, né, apenas aos órgãos policiais a solução de uma questão dessa, porque a gente sabe que envolve muito mais do que órgãos policiais. A gente tem problemas de base aí que precisam começar a ser entendidos e começar a ser solucionados. Tudo tem a ver com a forma de pensar da população. Isso tem a ver com uma série de omissões nossas. Então nós, brasileiros, estamos vivendo já há um tempo no piloto automático. E esse piloto automático faz com que um sistema que é poderoso, que é o sistema capitalista, conduza a gente pelo lado mais fraco dele. Então a gente acaba sendo, como é que eu posso dizer, conduzido sem se defender. A gente não se defende. Por que a gente não se defende? Porque a gente não está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. A gente não está olhando por trás dos fatos. A gente não está interpretando as situações para entender o que realmente está acontecendo. Qual realmente é a causa da violência? O que é que está acontecendo na gente que está provocando esse tipo de reação, né? E a proposta que a gente está vendo aqui lança alguns pontos para a gente falar, tá? Então vou mencionar um pouquinho cada um deles para a gente ter uma noção de quais são os caminhos, né? Por onde a gente pode ir, o que é que a gente precisa atentar, né? Para que a gente precisa atentar, o que é que a gente precisa observar, porque só nós, né, da sociedade civil, só a gente devagarzinho fazendo o nosso trabalho é que vai poder ajudar mais para frente, que vai poder impactar no campo da segurança pública, mudando a forma da gente agir, mudando a forma da gente pensar. Porque, pra gente já concluir aqui a história, o ser humano, ele é um ser histórico. Ele é capaz de modificar o ambiente. Não adianta a gente pensar, naturalizar o mal e achar que aquilo ali sempre aconteceu e que sempre vai acontecer. Não, nós somos capazes de acabar. Não estou dizendo que nós somos capazes de acabar com o mal, tá? Mas nós somos capazes de acabar com diversos problemas. Então a gente tem exemplo de vários países que conseguiram reduzir drasticamente a questão da violência e outros problemas sérios sociais. Então nós temos essa capacidade, a gente só precisa fazer o caminho, né? Então o primeiro ponto que a banca lança aqui é o desinvestimento na ideia do próximo. Então no momento em que a gente não valoriza mais o outro, a gente passa a não valorizar mais aquilo que a pessoa é, né? Não dar mais garantias aos valores que a pessoa tem, e a gente começa a valorizar aquilo que a mídia cria, né, como sucesso, como uma fórmula de sucesso, como uma pessoa de sucesso. A gente começa a valorizar mais
uma imagem externa que muitas vezes a gente sabe que é falsa e ilusória. Mas a gente cria essa perspectiva de que é verdade isso aí e a gente anda na ilusão. Então a culpa dessa forma de não ver é nossa. A gente se deixa embalar, né? A gente se deixa levar pela embalagem, que a gente sabe que não é verdadeira, tá? Então, esse desinvestimento na ideia do próximo é um dos pontos que é muito relevante na questão da violência, porque no momento em que a gente não valoriza mais o outro pelo que ele é, percebam que deixa de ser importante você construir valores. A gente está lidando com crianças também na sociedade, e quando a criança pensa, ora, se eu for uma pessoa importante, se eu for uma pessoa de sucesso, é melhor do que se eu for uma pessoa de valores, se eu for uma pessoa boa. Então, eu vou almejar o que todo mundo acha bonito, eu não vou almejar o que as pessoas nem se importam, né? Vocês estão percebendo aí? Então, essas informações, elas vão e vêm o tempo todo nas mídias. E nós estamos submetidos a elas e as crianças estão submetidas a elas. Aí, quem é que a gente vai criar daqui a algum tempo? Né? Nós brindamos o enterro das utopias socialistas. E aqui a banca usa esse termo, né, de utopias socialistas, e brindamos o enterro. O que isso significa, né? Então, lembrando que o socialismo, ele traz a ideia de divisão comum, né? Divisão comum para o povo. Então, todas as pessoas teriam. A gente tá falando do ideário, tá? Não tá falando da prática do regime. O próprio Karl Marx, né, dizia na época em que era vivo que ninguém tinha conseguido entender o que era o socialismo até então e que ninguém tinha implantado ele corretamente. Talvez a implantação do socialismo nem seja realmente possível numa sociedade como a nossa, que é tão hierarquizada, né? As pessoas estão tão acostumadas com as hierarquias, e considerando que o socialismo ele pede a quebra das hierarquias e a igualdade das pessoas, parece que isso aí talvez não se faça mesmo na sociedade. Mas a gente não valorizar, a gente odiar, como as mídias injetam aí essa informação nas pessoas, odiar o ideário, né, aquilo que o sistema prega, aí não, aí realmente é uma forma de negar, né, a gente tá negando o avanço, tá? Então, o ideário é a mesma coisa do ideário constitucional. Então, o ideário da democracia deve ser defendido, ainda que a democracia não seja posta em prática. O ideário precisa continuar sendo defendido, porque no momento em que nem o ideário é aceito, é claro que todas as formas de corrupção vão surgir, tá? Então, a defesa do ideário socialista é sim, a falta de defesa é sim um problema dessa geração, tá? É um problema dessa geração. Outro ponto que a banca coloca é que nós agora somos máquinas de diplomas nas faculdades. Então, a gente não está mais interessado em aprender. Então, aprender já não é mais o ponto principal. Agora é ter o diploma. Porque parece que ter o diploma é ter o ingresso, é ter o acesso. Então, nós temos muitas pessoas diplomadas comprando TCCs, comprando teses aí. Então, sempre que a gente trapacia, né, sempre que a gente ludibria de alguma forma a regra, a lei, que a gente vai contra ela, a gente precisa fazer esse exame de consciência, a gente precisa entender que a nossa ação está indo contra o que realmente deveria ser. Então, tem a ver com para onde a gente está olhando. A gente precisa observar que a nossa atitude é muito importante para a construção do povo. O povo é construído de um em um, ele não é construído... não existe uma coletividade que a gente chama de povo. O povo, ele é unidades, né? Ele é individualidade, são várias. E mais uma questão aí que provoca a violência é que nós estamos cada vez mais investindo nos nossos objetivos próprios.
Então, objetivos individuais e egoístas. Então, a gente cria uma vida, a gente quer a casa, a gente quer o carro, a gente quer o apartamento, a gente quer a nossa profissão, a gente quer tudo pra gente. A gente não pensa na contrapartida, porque o objetivo daqui é prestar um serviço. Então, é prestar um serviço pro outro. É prestar um serviço que valha para o outro, que melhore a vida do outro, que contribua com a construção do outro, o desenvolvimento do outro. Então, isso para a gente tem sido legado a segundo plano. Então, as pessoas aqui agora no sistema, nesse momento, aqui no século XXI, elas estão muito mais preocupadas com os objetivos próprios, com aquilo que vai contribuir para a vida delas. Elas pensam muito pouco no que vai contribuir para a vida do outro. Nós estamos dentro desse looping, tá? E isso contribui também para a violência. Essa é uma das causas da violência. Porque a partir daí é que abre-se o caminho. Quando a gente desinveste, né? A gente não investe no outro, né? Então, abre-se o caminho para que a pessoa pense, ora, ninguém pensa em mim, ninguém pensa no meu bem, ninguém tá realmente querendo me ajudar. Então por que eu vou querer ajudar o outro? Então a gente tem a abertura para esse tipo de pensamento no momento em que a gente não deseja ajudar o outro, sendo esse o princípio de uma sociedade, tá? Então a gente está desconsiderando o princípio que rege uma sociedade, que é a colaboração mútua. Se não há colaboração entre as pessoas, se as pessoas não se ajudam mutuamente, não há paz social, não há bem-estar social, não há acordo, né? Então a gente acaba se transformando em prisioneiro desse modo de consumo que o sistema capitalista tem incentivado tanto pelas mídias. Então, que a gente consuma é normal, é natural, mas o consumismo é um consumo que a gente faz sem refletir nas causas e nas consequências dele. A gente não percebe que a causa do consumismo é uma informação, é uma propaganda que foi lançada na mídia. Então, a gente não percebe isso e a gente vai e consome irrefletidamente, irrefreadamente, né? Que é o consumismo. A gente entra no looping do consumismo e esse passa a ser o nosso objetivo de vida: crescer para ter mais e para mostrar mais. Então a gente está numa sociedade, num momento, né, em que as pessoas querem mostrar que são. Elas não estão fazendo o caminho para ser. Elas não estão fazendo o caminho para se construírem com base, com segmento, com valores. Então as pessoas estão querendo mostrar que são. Só que nessa característica aí, né, de mostrar que é, na verdade, a gente acaba pulando muitas etapas, que são essas etapas de caráter. A gente tem hoje uma sociedade adoecida, emocionalmente adoecida, que vive uma farsa, né? Então, esse modo de vida capitalista acelerado, que força a gente a se tornar algo que é um modelo, né? Então existe um modelo de sucesso e a gente precisa se tornar esse modelo. Esse tipo de caminho que o sistema capitalista aponta pra gente, né? Esse tipo de caminho que o sistema capitalista aponta pra gente tem trazido frustração para muitas pessoas. E diante da frustração dessas pessoas por não conseguirem ter a mesma coisa, chegar num nível de inclusão social que a maioria ou que muitos estão atingindo, então o desespero de quem não tá acaba, com o desespero, quem não tá acaba fugindo para outros mercados. Então o tráfico de drogas hoje é um dos trabalhos mais lucrativos do mundo.
E eu falo trabalho aqui, e é muito polêmico usar esse termo, mas para as pessoas que traficam é um trabalho ilegal, é claro, né? É um trabalho violento, é um trabalho degradante, a gente sabe, mas é uma forma de trabalho, tá? É uma forma de trabalho. E a gente precisa entender que para as pessoas que entram nesse regime de tráfico de drogas, essas hierarquias, essas chances que eles têm de alcançar o poder. Vocês vejam que o trabalho com o tráfico, né, ele é extremamente hierarquizado, você vai ascendendo, é uma situação complexa, então é um jogo complexo de espaços que são ocupados ali. Então essas pessoas que não têm chance de entrar no mercado formal acabam escolando para o tráfico, porque é uma atividade lucrativa e ela é alimentada, governo atrás de governo, ela é alimentada por leis, por abertura de concessão, por falta de fiscalização, enfim, pelas atitudes dos próprios cidadãos, como as nossas, a gente falou em várias atitudes. Então é um conjunto. Ou a gente para discutir o que é que está acontecendo no Brasil e como resolve o tráfico, a questão do tráfico de drogas, como resolve a questão do tráfico de drogas é também como resolve a questão da violência. Então ou a gente começa a reajustar as formas de agir, ou a gente começa a sair do piloto automático, né, e a perceber que o mundo não pode ser isso que as mídias apresentam, que a felicidade não é o que as mídias colocam pra gente. Essa mentira, essa farsa, essa ilusão. Se a gente não para a vida agora para perceber isso, não vai ter chance de a gente acabar com a violência, né? Então a gente vai continuar lutando contra nada. A gente vai continuar vendo notícias como a do Dom Felipe e a do Bruno, que estão desaparecidos aí, porque provavelmente eles não se perderam, considerando que o Bruno conhece a região e está ali há muitos anos e ele trabalha justamente naquela região. Então, eles só podem ter sido, ou eles podem ter sido emboscados ali pelas pessoas que estavam ameaçando eles. E essas pessoas são líderes de facções, né, criminosas, de facções, de grupos que comandam o tráfico na região. Então a gente não precisa de leis. O que resolve a questão, pelo que a gente está vendo aqui, não são as leis, tá? Então não coloquem nas redações que é preciso criar leis, é preciso fiscalizar, porque isso não resolve. As bancas têm mostrado os temas de uma forma muito mais complexa, muito mais viva, muito mais verdadeira, para a gente entender como o nosso papel, o papel do cidadão é importante na resolução desses problemas. O cidadão é um ser histórico, ele pode mudar os ambientes, ele pode mudar, mas ele precisa mudar a forma de pensar, ele precisa mudar a forma de agir, ele precisa como é que eu posso dizer assim, se perceber como agente da mudança. Então o Estado, né, o poder público também precisa atuar na criação de empregos formais, tá? É preciso que haja a criação constante de empregos formais e de capacitação. A gente sabe disso, é necessário, o poder público precisa atuar nesse campo, tá? O poder privado, ele pode, ele não deve, ele pode, o poder privado não é obrigado a cuidar da gente, tá? Mas ele pode atuar também financiando instituições, o poder privado pode ajudar ONGs, o poder privado pode patrocinar grupos esportivos, enfim, ele tem como se movimentar para ajudar a comunidade mais carente, que é cooptada com mais facilidade para o tráfico de drogas, né? E o cidadão, galera,
a participação mais importante aí é do cidadão, vocês estão percebendo? É o cidadão que, se conscientizando, entendendo o que está acontecendo, né, participando, mudando as suas atitudes, é ele o grande agente da mudança. E da mudança, como é que eu posso dizer assim, permanente, e não da mudança circunstancial. É sobre isso que as bancas querem que vocês reflitam. Beleza? Fechou aqui?